Bom, então, começando o nosso novo canal teórico hoje, quarta-feira, eu trouxe dois temas assim muito usuais, mas o que acontece? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso canal teórico em coisas do que a gente tem no dia a dia. Não adianta a gente ficar aqui fazendo canal teórico com doenças raras, com síndromes que a gente vai ver uma vez a cada 10 anos e que nós não vamos fazer nada. Então, a gente ter na nossa cabeça como é que o tipo de dor de cabeça. E não tem jeito. Não tem jeito. A dor de cabeça tem que sentar e você tem que fazer a palavra-chave que chama-se anamnese. Não adianta o cara chegar na tua frente, não, eu estou com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, mas não pergunta nada, não sabe nada. Os meus doentes hoje que vão para os hospitais privados, que estão na emergência, você hoje vê os hospitais privados que são atendidos na emergência, uma opção de gente do lado de fora do hospital com telefone celular, ligando para o médico que está em casa ou no consultório. Então o cara liga para mim, né? Ou a mulher, doutor, estou aqui na porta do hospital tal, estou com dor de cabeça, disseram que é sinusite. 90% é sinusite. Todo mundo sai do hospital com diagnóstico de sinusite, porque tem uma membrana inflamada, não sei o quê, aí sai no pacote um antibiótico para sinusite. Então você tem que saber o tipo. Como é que essa dor? Ela é aguda? Não, não estou assistindo nada. De repente, doutor, veio uma dor, eu estava fazendo esforço, estava fazendo um certo esforço, me deu uma cefaleia empontada, de grande intensidade, quase desmaiei, comecei a vomitar, a vista escureceu e a dor está até agora com muita dor de cabeça. Mas ela não começou devagar, ela começou... Olha a diferença. A dor veio de repente, como se fosse uma dor aguda. É diferente de uma dor em que, doutor, eu estava sentada, de repente começou uma dor latejando, devagarinho, na fronte ou no temporal, e ela foi aumentando, ela foi aumentando, ela foi aumentando. 2 horas depois, ela ficou muito grande, e aí eu comecei a ter enjoo, comecei a vomitar, a claridade incomodava, que chamava fotofobia, e qualquer barulho, hiperacusia, pode incomodar demais. Então, olha só, são 2 tipos de dor de cabeça. É aquela que relatou para você que estava fazendo um esforço físico, e no esforço físico ela tem uma dor de cabeça súbita. E a outra que vem com a dor de cabeça latejando e vai aumentando progressivamente. Olha a diferença do tipo de dor de cabeça. Então, essa da cefaleia súbita, ela é mais preocupante, lógico, do que aquela que foi progressivamente. Então, você tem que ter na sua cabeça o que é o agudo e o que é crônico. Se ela é empontada, ou se ela é local, ou se ela é na cabeça toda. Então, isso tudo você tem que ter na tua mente. Não é a pessoa chegar na sua frente e falar, eu estou com dor de cabeça. Ah, sim, senhora, mas como é que começou? Não, começou ontem. Não, eu estou para ficar menstruada. Não, eu estou com dor ali, muito pequena e que foi aumentando. Ou essa dor era violenta e veio violenta. Então, essas perguntas têm que ter respostas. E você tem que estar preparado para ter essa resposta na sua cabeça. Em relação à enxaqueca, o que eu botei aqui? Existe a enxaqueca clássica, todo mundo sabe, é 90% das dores de cabeça, no período pré-menstrual, ou pode ser no período pré-menstrual, com fotofobia, a claridade incomoda e muita náusea, vômito, e você pode ter aquela questão da hiperacusia, o barulho, só a pessoa às vezes falando te incomoda. Então, às vezes a pessoa classicamente tem a dor de cabeça, apaga a luz da casa, fica no escuro, quietinho, e quando você consegue dormir um pouco, o cérebro repousa, as artérias que estavam dilatadas começam a voltar para o tamanho normal e você melhora. Geralmente, quando você dorme, ela melhora. A enxaqueca atípica, a enxaqueca tem vários sintomas, tem vários livros que mostram vários tipos de enxaqueca. Lógico que bitemporal, latejante é a principal, mas tem outras que são atípicas. Tem dor de cabeça unilateral,
tem outras que só dá na nuca. Então, não fica achando que enxaqueca é tudo igual, que não é. Ela tem várias formas. Hemicraniana, a metade, que está só doendo de um lado só, doutor. É uma dor que fica latejando, chama hemicrania paroxística, também é um tipo de enxaqueca. Cluster. Cluster é a pior enxaqueca que tem. É uma que dá em cima do olho, muita dor mesmo no olho, reflete para a cabeça, ela vem de repente e o nariz daquele lado entope, faz uma vasoconstricção venosa e você fica com o nariz entupido, o olho dói para burro e fica lacrimejando. Isso chama cluster, cluster headache, dor de cabeça fundada e instalada e descrita por cluster. Thunderclap em inglês, não é, querida? Thunderclap significa uma coisa chamada trovoada. O cara tem uma dor, mas uma dor violenta, de repente, chama-se Thunderclap, que é uma enxaqueca pontual e empontada. Olha só, você é um médico, está sentado no ambulatório e a doente chegou para você e disse que teve, de repente, uma dor aguda, empontada, como se fosse um relâmpago. E você ficou meio tonto, você não tem capacidade de você, naquele momento, fazer um diagnóstico de Thunderclap sem fazer uma tomografia. Por quê? Thunderclap vai ser um diagnóstico de exclusão. Porque uma dor aguda, empontada, pode ser uma ruptura de um aneurisma. Tá certo? Ou pode ser uma ruptura de um vaso. O cara está bem, de repente uma dor aguda na cabeça, não, isso é um Thunderclap. Depende. É melhor você fazer uma tomografia, a tomografia está normal, não tem sangramento, aí você fica mais confortável para você pensar numa enxaqueca entrovoada. Está dando para entender aí bem o raciocínio? É por aí. Uma outra muito desagradável, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pode cair na prova, enxaqueca orgásmica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, né? No ato sexual, quando a pessoa tem o orgasmo, vem uma dor de cabeça violenta por vasoconstricção cerebral e é chamada enxaqueca orgásmica. Já vi vários casos. Presta atenção. Enxaqueca orgásmica é durante o ato sexual. E você está fazendo, ninguém vai fazer um ato sexual sem fazer nenhum esforço, né? Tem que ter um esforçozinho. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça durante um esforço, você também é obrigado a fazer uma tomografia, porque pode, durante o esforço do ato sexual, ter uma ruptura de um aneurisma cerebral. Eu já tive doente que, durante o ato sexual, teve uma ruptura de aneurisma, dependendo do tamanho do esforço, mas pode acontecer. Então, se você tem uma enxaqueca orgásmica, eu acho que você, tudo bem, você tem o direito de pensar, mas você tem que afastar uma ruptura de aneurisma. Bom, você fez uma vez, não tem nada, e ela já teve 3 vezes na frente, você não vai fazer tomografia nas 3 vezes. Na primeira você já excluiu que ela não tem ruptura de aneurisma e que ela tem uma patologia desagradável, que é uma enxaqueca orgásmica. Essa enxaqueca orgásmica tem tratamento. Você tem que dar remédio para que não aconteça, porque senão vai ter separação conjugal, né? Como é que a pessoa vai ter, toda hora que ela vai ter relação com seu marido ou com seu namorado, e ela ter, na hora do orgasmo, dor de cabeça? Então, enxaqueca orgásmica é um tipo de enxaqueca que tem tratamento e você pode tratar. A enxaqueca hemiplégica é a chamada enxaqueca acompanhada. Por que o nome acompanhada? Porque ela é acompanhada de sintomas neurológicos que podem mimetizar acidente vascular cerebral. O que você pensa nisso? Um paciente procurou, ele começou a ter uma dormência no braço, uma dormência na perna, e começou a ter fraqueza no braço e na perna, e uma dificuldade para falar,
e aí daqui a meia hora vem uma dor de cabeça violenta, com enjoo, vomitando. Você fez uma tomografia, a tomografia estava normal. Uma hora depois você deu um analgésico, melhorou os sintomas do braço e da perna e ficou a dor de cabeça. Então você pode, pela história, pensar numa enxaqueca hemiplégica ou numa enxaqueca acompanhada. Por que esse fenômeno? O doente faz uma vasoconstricção, o vaso fecha, ou ele fica muito pequeno, o seu diâmetro, o fluxo sanguíneo diminui e ele começa a ter sintoma neurológico. Meia hora depois, o vaso abre e começa a dilatar. Então, quando vem a dor de cabeça, já passou por aquele sintoma neurológico inicial. Deu para entender mais ou menos? Aí, quando abriu o vaso, o sangue passou, melhorou o sintoma neurológico, mas aí veio a enxaqueca. Então, isso chama-se enxaqueca acompanhada. Ela é acompanhada porque ela é acompanhada de sintomas neurológicos. E, às vezes, as pessoas pensam que é um acidente vascular cerebral. Tem enxaqueca tensional, que muita gente tem também, quando vai fazer uma prova, está nervoso ou tenso. Geralmente é occipital. Muita dor na região occipital, está tenso, não consegue dormir, e é do tipo latejante. E essa é uma enxaqueca tensional. Tomar cuidado que as pessoas que estão na fase aguda da enxaqueca, se você medir a pressão está alta. E aí a pessoa pensa que ele está com dor de cabeça por causa da pressão que está alta. Negativo. A pressão sobe secundariamente à crise da enxaqueca. É muito comum a pessoa ter uma dor de cabeça, está vomitando, vai parar no pronto-socorro, a primeira coisa que o nego faz lá é medir a pressão da pessoa. Aí está 18/10. Não, isso aí é uma encefalopatia hipertensiva. Não é. Ele está numa crise de enxaqueca. Quando chegou no pronto-socorro, o nego mediu a pressão, estava 18/10. Aí você deu uma ampola de Lasix, um captopril sublingual, ainda de cara deu uma tensina. Ele baixou de 18 e foi para 10. Melhorou a pressão e está com uma dor de cabeça terrível. Aí ele foi ver que a dor de cabeça não era da hipertensão. Então, a hipertensão faz parte de um quadro reacional a quando você está com uma enxaqueca aguda. Deu para entender isso? Então, tomar cuidado, muito cuidado. Senão as pessoas ficam tratando a hipertensão, ele é hipertenso, não, ele não é hipertenso. A pressão dele é baixa, a pressão dele é normal. É porque você está medindo a pressão na hora que ele está sentindo dor. Na hora que ele está sentindo dor, a pressão sobe. Então, isso aí é uma coisa muito comum que a gente vê no pronto-socorro. A hipertensão arterial sistólica, realmente ele pode ser hipertenso, e aí ele pode ter dor de cabeça pela hipertensão, aí é diferente. Ele não tem enxaqueca, mas é hipertenso. E a última, que é uma coisa importante, bate um pouco com a Amanda falando comigo, é um doente que tem uma síncope. O que é síncope? É um baixo fluxo cerebral de maneira súbita. Então, a pessoa está aqui, eu estou dando uma aula, estou me sentindo mal, estou meio tonto, estou meio enjoado e continuo em pé. Se eu continuo em pé, o fluxo sanguíneo começa a não subir com facilidade e eu vou ficando meio tonto e posso desmaiar. Desmaiei, quando eu desmaio, o fluxo sanguíneo volta ao normal e eu recupero rapidamente a volta. Quando eu recupero, vem uma dor de cabeça terrível. Então, os doentes que têm enxaqueca, eles são predispostos a ter uma coisa chamada síncope. A síncope que pode, na verdade, ser um precursor da pessoa que vai ter enxaqueca. Deu para entender? Então, a pessoa está meio tonta, pálida. Olha, gente, eu acho que eu vou desmaiar, não estou me sentindo bem, não. Se você não botar aquela pessoa deitada, ou não botar ela com a cabecinha para baixo, levantar as pernas, ela não vai desmaiar. O problema é que ela sente mal, te avisa, e você deixa ela em pé. E aí, quando você deixa em pé,
o fluxo sanguíneo vai caindo e ela aí desmaia. E aí, depois, quando ela acorda, vem a dor de cabeça. Então, isso chama-se síncope com enxaqueca. É muito comum na criança e é muito comum também em alguns adultos. Eu, há uns anos atrás, atendi uma moça médica que estava numa boate, de noite, barulho danado tocando na boate, ela estava bebendo e tal. De repente, ela começou a sentir mal. Estava sentindo enjoo, muito enjoo, não estava se sentindo bem, achou que ia vomitar. E como ela estava sentada na mesa, ela levantou para ir no banheiro vomitar. No caminho, ela sentiu o mal-estar que ela ia desmaiar e ela segurou no segurança da boate e falou com ele, me ajuda porque eu acho que eu vou desmaiar. Só que o segurança não é médico, o que ele fez? Pegou ela e encostou ela na parede e ficou segurando os braços dela com ela encostada na parede. Ela foi ficando pálida, o sangue não fluiu para o cérebro e ela desmaiou na mão do cara. Quando ela desmaiou, ela foi no chão e fez uma movimentação de uma crise tônica. Passou a crise, demorou uns 15 minutos, ela voltou com uma dor de cabeça terrível, vomitou quase a boate toda e foi levada para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro com essa história que eu estou contando a vocês. Ela fez uma ressonância de crânio, foi normal. Fez um raio-x de tórax normal e foi um eletroencefalograma normal. Saiu de lá com uma prescrição. Tegretol 200, carbamazepina, um anticonvulsivante de manhã e de noite. Pegou aquele pacote de exames, pegou aquele remédio e marcou uma consulta comigo. O que você faria, Paulo? O que você pensaria e o que você faria? Eu encaminhava para o neurologista. Pelo que a gente está assistindo na aula, pode ter sido uma crise, uma enxaqueca, ela teve uma crise pós uma síncope que ela teve. Trataria a enxaqueca dela. Esse movimento tônico te chamou a atenção de alguma coisa? Isso seria decorrente ao baixo fluxo sanguíneo? O hipo? Isso tem um nome. Olha o nome que eu vou dar. Síncope convulsiva. Não é uma convulsão primária da epilepsia. É uma convulsão secundária pela baixa do fluxo cerebral. Aí embaralhou um pouco a cabeça de vocês ou entendeu isso? Ronaldinho, fenômeno, no final da Copa do Mundo da França. Estava deitado e começou a ficar enjoado. Alguém lembra? Ninguém era nascido na época, né? Mas na final da Copa, no último dia, o Ronaldo começou a ficar enjoado e ele falou para o Roberto Carlos, que era o cara, companheiro de quarto, eu vou vomitar aqui. Aí o Roberto falou, vai no banheiro, porra, por que você vai vomitar aí na cama? Ele levantou, quando ele levantou para ir lá no banheiro, ele caiu. E quando ele caiu, ele teve uma contração. Parou a contração, pegaram ele, levaram para Saint-Berthierry, que é um hospital na França, fizeram uma ressonância, um eletro, ele saiu de lá e o Zagallo mandou ele para o estádio e ele jogou a final da Copa do Mundo na França. O Brasil perdeu de 3-0, ele não fez absolutamente nada, veio para o Brasil com o diagnóstico que ele tinha tido uma epilepsia e uma convulsão. Foi feito um eletro num local ótimo no Rio, que era um velhinho, que era amigo meu, também aprendi muito com ele, ele morreu já, o eletro era normal. Então o diagnóstico do Ronaldinho não era epilepsia, era isso que nós estamos avaliando. E, na verdade, ele teve uma síncope convulsiva. Isso existe? Lógico que existe. Então, é tomar cuidado para você não carimbar na testa desses doentes que ele pode ter epilepsia. Essa moça, essa médica, saiu de lá com anticonvulsivante.
ela não tinha que tomar anticonvulsivante, ela tinha que tomar um remédio para enxaqueca. Deu para entender aí a diferença? Então, não todo, eu vou falar isso depois, nem todo desmaio é igual a convulsão. Mas pode ter um fator que agrava essa situação para poder gerar essa síncope? Pode ter, nós vamos chegar no segundo slide, mas a sua pergunta é pertinente. A primeira delas é a enxaqueca, que é o que nós estamos falando. O quadro enxaquecoso de dor, o precursor da dor, pode fazer uma síndrome chamada vasovagal. O que é isso? É o segundo exame, é a questão da prova que a Amanda mandou para mim. Tem pessoas que têm predisposição a desmaiar. Qualquer mal-estar que sinta, o que acontece? Existe um nervo craniano, que é o 10º, chama vago. Ele é responsável pela frequência cardíaca. Quando esse sistema, quando esse nervo, ele não é ativado, em vez do doente fazer uma taquicardia, porque às vezes você está nervoso com alguma coisa, dá uma palpitação e você fica taquicárdico. Esses pacientes fazem o contrário. Em vez dele ficar em taquicárdico, eles ficam bradicárdico. Você bota a mão no pulso desses doentes, está 40, está 30. Não é o suficiente para mandar fluxo sanguíneo cerebral, como a Amanda falou, lá para cima. E aí o cara desmaia. Isso chama-se síncope vasovagal. Por que vasovagal? Porque é do vaso e do vagal do nervo vago. Deu para entender? Essa foi a questão da prova que ela falou para mim. Então, pacientes que têm síndrome vasovagal podem desmaiar com mais frequência. Por exemplo, até uma cólica. A mulher está com uma cólica menstrual muito grande, está sentadinha aqui, mas está com uma cólica terrível. Ela levantou e foi no banheiro porque ela estava com uma cólica. Aquela cólica ativa o sistema vagal. E o vago, em vez de disparar uma taquicardia nela, faz o inverso. Bota ela com 40, com 30. Não é o suficiente. Ela levantou para ir ao banheiro. No meio do caminho, ela precisou de fluxo para ele chegar lá no cérebro. Não chegou. Foi o segurança que deixou a mulher encostada na parede. A primeira coisa que você tem que fazer é deitar o doente. Ou melhor, fazer um Trendelenburg. Se você botar ele deitado e levantar a perna, o sangue vai entrar e ela não vai desmaiar. Ok? Então, isso aí, enxaqueca com síncope, é muito, mas muito comum. Pode falar, Paulo. Passa o slide. Na parte quando o senhor falou de hipertensão e você falou por conta da pressão. Eu já escutei que é um mito isso, que na verdade, 99% dos pacientes que vêm, eu sei que eu estou com a pressão alta porque eu estou com dor de cabeça. E na verdade não. A maioria das vezes a pressão sobe em função da dor. Mas tem algo que comprove que sim, que a sua pressão, quando ela está alta, você pode sentir essa cefaleia por essa... Pode. Quando ela estiver muito Se você tiver no ambulatório e você tiver em dúvida, você pede um mapa. Pede um exame que chama mapa, que é monitorização da pressão. Mas se o cara está da hipertensão. Mas se você chegou no pronto-socorro e o doente está sintomático e a dor de cabeça é secundária, dá para você saber. Pô, doutor, então pensei mal-estar e tal, e vomitei, e agora veio uma dor de cabeça danada, e agora mede minha pressão. Então você sabe, você vai perguntar ao paciente, sou hipertenso? Ninguém fica uma encefalopatia hipertensiva do nada. E, não, doutor, tomo 3 antihipertensivos e de vez em quando eu tenho dor de cabeça porque a pressão está alta. Então vai depender da anamnese que você vai fazer no doente. Entendeu? Agora, o doente é um cara jovem, uma moça jovem, que não tem nada, nunca teve pressão alta, e chegou no pronto-socorro com uma cólica, uma dor abdominal, e você mediu a pressão, vai estar alta. A pressão chama-se pressão reacional. Entende? Bom, os outros
fatores, que aí já entra um pouco mesmo para a neurologia, seria um dor de cabeça de um tumor cerebral. A pessoa te procurou, tem uma dor de cabeça que é de característica. A característica do tumor cerebral, geralmente a hipertensão é pela manhã. O cara já acorda com a sensação de que você está com peso na cabeça, doendo, sentindo mal, está enjoado, com muita dor de cabeça. É típico de uma hipertensão intracraniana. Traumatismo de crânio, o cara bateu com a cabeça, semana passada, e agora começou a ter dor de cabeça, é um sinal de alerta. Às vezes a pessoa idosa passou por você, foi no ambulatório e falou: doutor, meu pai está com muita dor, tem 80 anos, ele nunca teve dor de cabeça, ele não é hipertenso leve, mas semana retrasada no banheiro ele escorregou, caiu e bateu com a cabeça. Opa, um idoso, 15 dias, um mês, que tem uma história de trauma, você tem que pedir uma tomografia. Ele pode ter um coágulo chamado hematoma subdural. Ele pode ter um hematoma dentro do cérebro que expandiu e levou ele a ter sintoma um mês depois. Eu já tive doente 2 meses antes, bateu com a cabeça, o idoso, e aquelas veias corticais, que são pequenas, começou a pingar dentro do espaço subaracnoide e formou um hematoma 2 meses depois. Então, você tem que perguntar: está com dor de cabeça? Tem uma história de queda? Ele caiu? Ah, ele caiu sim. Mas caiu quando? Ah, tem uns 2 meses, doutor. Ele estava lá e tal, chorou, bateu com a cabeça, mas não aconteceu nada não, ele só bateu com a cabeça. Pode ser o bastante para ele ter formado um coágulo e um hematoma. O meu catedrático lá do Instituto, doutor professor Deolindo Couto, que era um dos maiores neurologistas do Brasil, ele tinha um Fusquinha, que ele andava de Fusquinha, e não sei se vocês lembram do Fusquinha, tem uma canaletazinha quando você abre a porta do carro, não sei se vocês vão lembrar, é uma canaletazinha pequenininha na porta do Fusquinha quando você abre. E ele saiu dali, do Fusquinha, e bateu com a cabeça naquela canaleta. Forte. Ele sentiu uma dor, aguentou firme e foi trabalhar. 2 meses depois, ele começou a ter fraqueza no braço e na perna, e aí resolveram fazer uma tomografia no professor Deolindo. Era um hematoma subdural, que ele bateu com aquela cabecinha. Às vezes, tem um hematoma e a pessoa não lembra de ter caído, nem ter acontecido nada. Eu já vi doente que foi operado e não lembrou de ter batido com a cabeça. Como é que ele apareceu aquele hematoma? Do nada? Então, às vezes, pequenas batidas no idoso, a gente não, nós somos mais jovens, não é tão fácil, mas o idoso já tem um espaço mais reduzido por atrofia. Então, qualquer idoso que bate com a cabeça, é prudente que a gente faça uma tomografia. As malformações, aneurismas, angiomas, que podem sangrar, e a hemorragia subaracnoide, que é comum nas rupturas de aneurisma que caem no espaço subaracnoide. As sinusites, que é muito comum, né? Todo mundo vai para o pronto-socorro, tem sinusite. Ele ganha um pacote de remédio, fulano está com sinusite. Eu nunca vi tanta sinusite no Brasil todo, mas todo mundo tem sinusite. Porra, sinusite é um diagnóstico que tem que ter nível líquido, tem que ter sintoma, mas não adianta, chega no pronto-socorro, está com espessamento da mucosa, tem dor de cabeça, pimba, moxil, clavolin, foi embora com sinusite. Sinusite tem que ter nível líquido, bacteriana, você vê lá o seio maxilar, o seio frontal, mas não tem jeito. Saiu do pronto-socorro, a doutora ou o doutor sapeca o antibiótico para ele, dizendo que está com sinusite. Encefalite é uma coisa mais grave, uma doença neurológica, que você inflama o cérebro, e aí tem que fazer líquor, aí é uma coisa mais complicada. As meningites, eu não preciso dar aula, outra aula aí é de meningite, que é complicado. Uma pessoa, mas quando chega lá no pronto-socorro, chega para você com muita dor de cabeça, você tem que examinar o doente. O primeiro exame que você tem que fazer no doente é o quê? É ver a nuca, ver se o doente tem uma rigidez, que não pode ter meningite sem rigidez de nuca, porque a meninge passa atrás do pescoço. Então, se você pegar o doente e fletir o pescoço, ele vai ter uma nuca rígida, chama rigidez de nuca. No idoso, às vezes trai, porque como ele tem artrose cervical, você pega o pescoço do idoso, está todo duro.
Aí uma forma de você saber se ele tem ou não uma rigidez, você faz uma lateralidade. Você vai ver que ele é duro para tudo quanto é lado. Ele é duro assim, ele é duro assim, ele é duro assim. Então, porra, não é meningite. Você ficou na dúvida. Mas se você pegar uma pessoa jovem, ela tem um pescoço bom, né? Mas o idoso, geralmente, ele é todo travado. Mas, principalmente, se você fizer esse movimento, você vai ver que ele vai sentir dor. Quando você faz esse movimento e o pescoço não vai até o final, você predispõe ou você suspeita que ele pode estar fazendo um quadro meníngeo. E aí, quando você faz isso, com esse movimento, as duas pernas tendem a fletir. Quando você faz isso aqui, as pernas fletem. Isso tem um nome e um sinal. Alguém lembra? Não, nem sabe um sinal desse. Hã? Fala alto. Brudzinski. Brudzinski. Então, quando você flete o pescoço e as pernas dobram, fletem junto, chama sinal de Brudzinski. Tá? Lazeg, como ela falou, é outro sinal. Você está deitado, o doente deitadinho, e você pede para estender a perna. Quando você estende a perna desse doente, ele começa a ter uma dor atrás da coxa. Por quê? Porque ali o sangue passa por dentro e ele aí, o sinal meníngeo aparece. Ou quando está inflamada a raiz. Esse chama-se Lazeg. Então, Lazeg é com a perna esticada, esticou a perna com ele deitado. Quando você levantou uns 30 graus, ele, está doendo. Isso é um sinal de Lazeg positivo. A outra é de você fechar a nuca e ele dobrar automaticamente as pernas é outro sinal, chama Brudzinski. Tem um terceiro que chama Kernig. Aí nós vamos entrar aqui numa aula de neurologia que não é o caso. Última dor de cabeça, não é a última, que também dá muito, que a gente tem que ficar atento, é herpes zoster. Às vezes tem pessoas que te procuram com a dor de cabeça de uma semana e começou a aparecer umas vesículas na testa ou às vezes no ouvido. Você tem que estar atento, porque aquelas vesículas podem ser uma coisa chamada herpes zoster. O herpes zoster é muito comum na fase idosa, mas em fase jovem também a pessoa pode ter herpes zoster. Qual é o nome do vírus do herpes zoster? Fala para mim, Tato. É a varicela. Então, a varicela, que é o mesmo vírus da catapora. Não, eu tive catapora e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter catapora e ter o vírus circulando e em um determinado momento ele fazia uma infecção pelo vírus. O vírus da catapora, que é a varicela, adora qual estrutura nossa? Qual estrutura que a varicela gosta? Varicela? Derme. A derme. É o nervo. A varicela não pode ver um nervo. Se ele olhar um nervo, ele vai para cima do nervo. Então, se você tem uma dor de cabeça muito forte e aparecem umas vesículas, você tem que pensar numa coisa chamada neuralgia do trigêmeo, que ele atacou o quinto nervo, que é o trigêmeo. Se você já deve, não sei se alguém já viu zoster intercostal? Alguém já viu? Já? Ele atacou o que lá no intercostal? Fala mais alto. Não, ele atacou o nervo intercostal, que vem lá do gânglio, lá da região dorsal. A doença não começa aqui, você olha a doença aqui, mas ela começou lá atrás, lá na coluna, no gânglio pré-sináptico. Então, muita gente trata com a pomadinha aqui e acha que a dor está aqui. Não, a dor está lá atrás. Ela vem lá de trás e chega para dentro. É uma doença ganglionar.
Então, o nervo da varicela, ele ataca o gânglio. Ele gosta do gânglio. E o gânglio é onde se dá o início do nervo. Deu para entender bem isso? Então, o cara está com a dor de cabeça e tem umas vesículas, você, opa, isso pode ser um zóster começando. E é uma dor de cabeça de travar. Porque neuralgia do trigêmeo, eu não sei se alguém já viu. É uma dor brutal. Uma dor que pega o nervo trigeminal. Aí são coisas mais raras, uma arterite temporal, pessoa idosa com mais de 60 anos, começa a ter uma dor bem nas têmporas, latejando, uma dor que não melhora com nenhum analgésico, nada. Se ela tem idade, você tem que sempre afastar uma coisa chamada arterite temporal. Hoje tem outro nome, chama arterite de células gigantes. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Pode ser uma questão de prova. Como é que você faz um diagnóstico de arterite de células gigantes? Arterite de células gigantes, você tem que, de primeira, pedir uma coisa chamada VHS. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, estão sempre elevadas. Outro exame que você pode e deve pedir é a eletroforese de proteína. A eletroforese de proteína, você pode ter a fração alfa-2 elevada. Então, os dois exames que ajudam a você pensar em arterite de célula gigante ou arterite temporal é o VHS e a fração alfa-2 da eletroforese de proteínas. Ok? Questão da prova que vai acontecer agora em março, que já me ligaram e disseram que vão botar lá. Quais são as causas de arterite temporal? Qual é, isso também vai cair na prova, qual a pior sintomatologia, qual o maior perigo da arterite temporal? Quem sabe? Está com um doente na tua mão, uma velhinha, chegou no teu consultório, ou lá no ambulatório, com uma dor terrível, bitemporal, e você pediu um exame, o VHS estava alto, e a eletroforese tinha um alfa-2 alto. O que você tem que tomar cuidado nessa doente, que é o sintoma mais fatal da arterite temporal e que você não deve correr esse risco? Qual é? Vai cair na prova de março. Ninguém sabe? Hã? Quem falou? Trombose, isquemia. Não, você falou uma outra coisa. Você falou trombose. Cegueira. Hã? Cegueira. Essa aí. Essa é a grande preocupação dos doentes com arterite temporal. É o que ele está falando, cegueira. Por quê? Aí, meu amigo, você falou cegueira do chute, tem que ter algum motivo. Fala para mim por que você pensou em cegueira. Não lembra? Arterite temporal é uma vasculite. Se é uma inflamação do vaso, ela ataca o vaso da retina, que é a veia oftálmica e a artéria oftálmica. Se ela dá dor de cabeça por doença de vascular, esses vasos da retina podem estar inflamados e o doente começa a cair a visão e fica cego. Então, a idosa que te procure com dor de cabeça muito grande, com muitos dias, você pediu um VHS, veio um VHS alto, o que você tem que fazer quando você pensou que era arterite temporal, Amanda? Pensou. Porra, o VHS está alto e a mulher disse que a visão dela está baixando. O que você daria para ela? Boa noite, minha senhora. A senhora pode sair, procura um oftalmologista. A senhora vai querer mandar no oftalmologista porque ela está enxergando mal. Mas você tem que tomar uma atitude. Qual o remédio que você vai dar a ela para ela sair dali? Também vai cair na prova. Pensou em arterite temporal? Pensou. Não veio nem VHS, não veio nada. Você pensou porque ela estava com dor de cabeça e começou a cair a visão. Qual o remédio que ela tem que tomar de cara? A minha residente aqui já falou, corticoide. Então, se você tiver uma doente em que você olhou, ela disse para você que tem 2 semanas com muita dor de cabeça, tem 80 anos, a dor vem latejando na têmpora
e ela acha que está perdendo a visão do lado direito, ela tem que sair do teu consultório com corticoide. Antes de você pedir alguma coisa. Porque você pode salvar o que ele falou lá atrás, a visão da doente. Se você demorar e ficar esperando o VHS, esperando a eletroforese, esperando o oftalmologista, ela ficou cega. Ok? Quais são os sintomas que tem que prestar atenção nesse caso, então? É a dor de cabeça? Dor de cabeça persistente, refratária a qualquer analgésico, que piora à noite, principalmente em mulheres acima de 60 anos. Se você suspeitou, ela reclamou que está enxergando menos e você deu corticoide. E não era arterite temporal. Você matou ela? Não, você simplesmente evitou que pudesse ter uma causa grave. Lá na frente não era arterite, eu dei corticoide, paciência, diminuo ele devagarzinho e eu errei. Mas é um erro defendido. O que se você não der o remédio, não tem defesa. Ela foi lá, falou para você que estava enxergando pouco, estava com dor de cabeça, tinha 70 anos, e você não deu o corticoide para aquela mulher. Você sabe o que eu faço? Porque a dose preconizada é 1 miligrama por quilo de peso. Dá 60 miligramas, não é uma dose baixa. Mas quando eu fico na dúvida, e ela não falou nada da visão, mas uma dor de cabeça muito suspeita, eu dou uma palpada na artéria temporal e bato um pouquinho para ver se ela está sentindo dor. Isso é uma. Segunda, eu acho que é arterite temporal, mas não tenho certeza e os exames não chegaram. Eu dou 20 miligramas de corticoide. Fico no meio do caminho e espero os exames. Se os exames chegarem confirmados, eu acrescento para 60 miligramas. Ok? Isso chama-se prova terapêutica. Você não ficou esperando e perdendo tempo e tentando salvar a visão da mulher. Eu estou falando mulher, pelo amor de Deus, não é nada pessoal, que o homem também tem arterite temporal, não é só a mulher. Mas é mais frequente numa senhora idosa que apareça no seu consultório. Então, repetindo, VHS, eletroforese de proteína, alguns pacientes podem até chegar à biópsia. Você pedir para fazer uma biópsia da artéria temporal. Eu, na minha vida prática, pedi muito pouco, mas também pode ser questão de prova. Biópsia da artéria temporal. Ok? Isso não tem tomografia nem ressonância, isso aí é uma coisa superficial. Isso é uma doença vascular, é uma vasculite, é uma arterite. Então, isso é uma inflamação de células gigantes na artéria temporal. E você vai tentar salvar a visão para que ela não fique cega. Dá 20 miligramas e aguarda. Agora, se for uma arterite na tua cara, tem que ser 1 miligrama por quilo de peso. Vai me perguntar, Paulo já está olhando para mim assim, quanto tempo que eu vou dar de corticoide? Não sei, vai depender da evolução da doente. Você vai ter que ter critério, porque você ficar dando 60 miligramas para aquela velhinha, você pode ter efeitos colaterais que você sabe os efeitos colaterais do corticoide. Às vezes é uma diabética, vai descompensar o diabetes. Mas entre descompensar o diabetes e ficar cega, eu prefiro descompensar o diabetes. Ok? Então, às vezes o corticoide é um remédio que a gente tem medo. Não é um remédio que, vamos dar corticoide para todo mundo? Não, não pode. Mas é o remédio que você tem que na tua mão e você tem que salvar o doente. Ok? Pode ter, eu já tive doente que tomou 6 meses de corticoide para arterite temporal, VHS alto, tinha grande chance, porque ela tinha uma diminuição da visão, e teve que tomar 6 meses. Saiu de lá com xingoide, saiu de lá com ganho de peso, saiu diabética, mas graças a Deus não ficou cega. Tá certo? Outra coisa, pode ter complicação grave do corticoide numa pessoa de idade, piorar a catarata ou ganhar uma catarata. Também vai cair na prova de março. Qual é a complicação do corticoide na idosa? Catarata. Ok?
A última aqui é só para neurologista bom mesmo, eu não vou passar aqui porque eu não sou bom, eu sou razoável. Tolosa Hunt é uma doença arterítica e envolve uma questão grave, não vai para ir na prova de março, porque vocês não são neurologistas, mas eu botei aqui que eu já vi alguns casos de inflamação do seio cavernoso. Hemorragias subaracnoide, malformação e acidente vascular cerebral. A pessoa está tendo uma dor de cabeça forte, muito grande, e está com a fraqueza do lado direito e do lado esquerdo. Você acha que é enxaqueca? Acha, mas a doente já está 3 horas com aquela fraqueza e você está achando que é enxaqueca. Aí não dá. Aí você tem que mandar ela para um pronto-socorro e pedir uma tomografia para ver se ela não está fazendo um acidente vascular hemorrágico, uma ruptura de um vaso pela hipertensão arterial ou um processo isquêmico. Então também não dá para você ficar bancando um doente achando que tudo é enxaqueca. É uma patologia também que não é muito comum, mas eu sempre gosto de falar, que acho que não vai cair na prova de março, mas se tiver algum sacana, pode ser que até fale. Chama pseudotumor cerebral. O que é isso? É um doente com a dor de cabeça, com náusea, e a visão também vai diminuindo, e você olha o doente e você pede um oftalmologista para fazer uma avaliação dele, porque a visão está caindo um pouco. Você excluiu arterite e você fez um fundo de olho, o oftalmologista fez e mandou de volta para você, edema de papila. Aí você, opa, dor de cabeça, náusea, e está com edema de papila, isso é uma tríade de quê, Henrique? Um doente que chega para você com dor de cabeça, está enjoado e edema de papila, o que você acha que está acontecendo com o cérebro dele? Dor de cabeça, está enjoado e está com edema de papila. Hipertensão intracraniana. O doente com dor de cabeça, com náusea e com baixa visual, com edema de papila, o cérebro dele está hipertenso. Então, essa tríade é dada na hipertensão intracraniana. Eu estou diante de uma hipertensão intracraniana. O oftalmologista me disse que tem um edema de papila, o cara está com dor de cabeça, está vomitando, então esse doente tem uma hipertensão intracraniana. Você mandou para o neurologista, ou você pediu uma tomografia, e a tomografia veio normal, aí você pirou. Porra, o cara tinha uma hipertensão intracraniana, está com dor de cabeça, vomitou, e está enxergando mal. Por que tem hipertensão intracraniana sem tumor? Hipertensão intracraniana sem tumor, o nome é pseudotumor cerebral, ou chamada hipertensão intracraniana benigna. Olha o nome horrível. Mas ela é benigna porque não tem tumor. Mas como é que incha o cérebro se não tem tumor? Porque o cérebro pode criar um edema cerebral e fazer mimetizar como se tivesse um tumor cerebral. Por isso que o nome é pseudotumor cerebral. Geralmente é hipervitaminose A. Alguém que dá muita vitamina A para os doentes pode aumentar a pressão intracraniana. Então, tomar cuidado com isso. Vai ser questão de prova em março. Por que tem hipertensão intracraniana? Aumento da vitamina A. Número 2, é um antibiótico antigo que as mulheres usavam, que não tem mais, que é ácido nalidíxico. Ele também aumenta a hipertensão intracraniana. Corticoide. O Paulo sapecou corticoide naquela doente com arterite, começou a ter dor de cabeça e fez um edema de papila. Pode ser uma causa de aumento da pressão intracraniana. Mas aí, claro, isso acontecer, mas você está tratando a paciente para tentar salvar ela da diminuição da atividade visual, da cegueira. Ela estava com uma diminuição. Você começa a tratar com corticoide, ela faz cerebroplasia. Você diminui o corticoide. Abaixa o corticoide. Abaixo. Aí você pode achar que o teu tratamento está fazendo efeito, você tem que aumentar a dose. Aí não. Mas aí você vai ficar com o edema de papila, você vai fazer ela ficar cega não pela arterite, mas pelo edema de papila. Você trocou a cegueira. Aí tem que tomar, aí é o risco-benefício.
Aí você tem que pensar no que você vai fazer. Obesidade também é uma coisa importante. As pessoas obesas podem predispor à hipertensão intracraniana benigna. Pessoa muito gordinha, com pressão intracraniana, você tem que pedir essa pessoa, pelo amor de Deus, para baixar o peso, para ela melhorar o edema cerebral. E as tromboses venosas, doente que teve trombose venosa cerebral, também pode precipitar pseudotumor cerebral. Eu vi muito pseudotumor cerebral em pacientes com Covid, que em vez de fazer trombose venosa na perna, fez trombose venosa cerebral. O vaso, a veia, trombosou e o fluxo licórico aumentou e fez uma hipertensão intracraniana pela trombose. Aí tem que tomar anticoagulante. O sangue, os exames complementares, eu já falei anteriormente, vai depender da sua história. Você não vai pedir exame de sangue para todo mundo com dor de cabeça. Para quê? Mas se você suspeitar de arterite temporal, já falei, grava porque vai cair na prova. VHS, eletroforese de proteína, são exames mandatórios para afastar arterite temporal. Não existe arterite temporal com VHS normal. O VHS tem que estar alterado. É patognomônio da doença. A velocidade de hemossedimentação sempre eleva na inflamação da arterite temporal. A imagem, você vai ficar entre a tomografia e a ressonância. Aí, a tomografia é um exame mais rápido, é um exame para te tirar do sufoco. Você está com a dor de cabeça, pediu uma tomografia. Vai demorar 5 minutos para você saber se houve uma hemorragia ou não. Se não tem hemorragia, para que você vai pedir ressonância? A ressonância vai depender do que você vai ver na tomografia. Em relação à enxaqueca, eu botei aqui um quadrinho aqui, tem os sintomáticos e o profilático. Rapaz, estou falando demais, hein? Sintomáticos são aqueles pacientes que têm muito sintoma. E aí você usa uma gama de remédios que você pode tentar. Tem uns que você usa sintomático e a pessoa tem enxaqueca de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Aí você não vai ficar usando profilático. O profilático é para evitar que tenha enxaqueca, que é aquela mulher ou o homem que tem 1, 2, 3 por semana. Também ninguém aguenta ficar tem gente que tem dor de cabeça toda semana. Então vale a pena você tratar profilaticamente. Agora, o outro que é sintomático, para que você vai tomar um remédio profilático todo dia? Com uma dor de cabeça que vem de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses. Aí vai depender da sua conversa com o paciente. Até o próprio paciente pode te ajudar nessa decisão. Vem cá, sua dor de cabeça é diária? Doutor, de vez em quando vem uma dor tremenda, o senhor está disposto a tomar remédio? Não, todo dia eu não quero tomar, não. Então você pode discutir um pouco isso com o seu doente, saber se ele é candidato a uma profilaxia ou se você quer ficar na sintomatologia. Sintomático, tem os analgésicos comuns. Aí, se você me perguntar, tudo que você for usar, eu vou dizer que está bom. Tem gente que toma Neosaldina, melhora a dor de cabeça. Tem gente que toma Novalgina, melhora. Tem gente que toma Tilenol, paracetamol. Aí vai depender de, individualmente, o que a pessoa melhora para você. Então, Neosaldina é um remédio muito comum para uma pessoa que não tenha tanto recurso, você pode tentar começar. Se ele não melhorar, você vai tentando dar uma Neosaldina de 6 em 6 horas até passar a dor. 2 dias que passou a dor, parou de tomar. O outro, os corticoides. Na fase aguda, você pode, eventualmente, quando não está melhorando nada com nada, dar uma pitadinha de corticoide, 20 miligramas, que eu gosto, pela manhã, durante uns 3, 4 dias, e depois tira fora. Não precisa desmamar um corticoide que você deu pouco tempo. Só se você tomasse 15 dias. Mas se você tomar 3 dias de corticoide, 20 miligramas, não tem problema nenhum. Se a pessoa tiver alguma coisa de gástrica, aí dá para você usar alguma coisa para proteger o estômago que você está dando corticoide. Ok? Outro remédio, sumatriptanos, que é o Sumax, Naramig, são remédios mais caros, que também podem ser usados para enxaqueca. Anti-inflamatórios, que eu falei semana passada, mas
Infelizmente, tem gente que só melhora com anti-inflamatório. E aí, o que eu vou fazer? Aí, não tem jeito. Doutor, eu tomo um Feldene, passa dor de cabeça. Não, eu tomo ibuprofeno, passa dor de cabeça. Eu não vou deixar... cuidado, você não pode ficar tomando sempre, porque pode afetar o rim, pode aumentar a pressão. Mas a pessoa toma e fica bem e não acontece, graças a Deus, nada. Mas é indicado. Olha só, corticoide é aquilo que eu falei, não é um remédio para estar no teu bolso. Para você, por exemplo, eu tenho uma dentista que é minha amiga, para burro, ela toma todos os remédios, não melhora, ela só melhora com corticoide. Eu já falei isso com ela, falei, Isabel, não dá para todo mês, de 2 em 2 meses, você ficar tomando corticoide. Se você falar para mim que essa doente está tomando de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, toma 3 dias, eu vou dizer tudo bem. Mas se você ficar todo mês e ela entender que o corticoide é o único remédio para ela, é ruim para ela. Ela falou para mim que ela estava tomando ibuprofeno há meses seguido porque ela quis. Ela falou, eu resolvi tomar ibuprofeno. Há meses. Aí eu fiquei meio... Então, isso que eu estou falando. Aí vem aquela aula da semana passada. Ela vai tomar ibuprofeno, daqui a pouco vai alterar a função renal, aí ela vai piorar, vai fazer insuficiência renal. Eu não acho que é um remédio para ela ficar tomando há meses. Eu acho que você podia tentar um analgésico, pô. Vou tentar, não melhora com nada. Aí ela falou que já tomou todos esses baratinhos da vida e passou por isso. Só melhora com ibuprofeno. Nem com ibuprofeno está. Aí você tem que também ver se é uma enxaqueca tensional, entendeu? Aí você usar algum outro tipo de remédio junto para isso. Tá? Aqui tem os profiláticos, que o primeiro deles, o mais barato, que é o propranolol, que é um remédio que é usado para hipertensão, mas é um grande profilático de enxaqueca. Tem no posto, é baratinho. Quais são? Vai cair na prova de março. Quais são as contraindicações do propranolol, Paulo? Número 1. E o outro? Você tem que perguntar sempre ao doente antes de dar um propranolol. O que você tem que sempre perguntar a ele, além do pulso que você viu? Ele é um beta-bloqueador. Beta-bloqueador, você tem que tomar cuidado com o quê? Vai cair na prova de março. Alguma coisa pulmonar tem nome. Bronquite asmática. Então, um doente que tem bronquite asmática não pode usar beta-bloqueador. Tá certo? Então, você só vai usar beta-bloqueador no doente que não tenha bradicardia e que não tenha nenhum tipo de... Tá certo? Ok. Propranolol você usa numa dose mais baixa, pode usar meio de manhã, meio de noite, ou até aumentando e sempre olhando o pulso, vendo a pressão, para ver se você também não vai fazer uma iatrogenia no doente. O doente vai tomar 80 miligramas de propranolol, melhorou a enxaqueca, mas está batendo a 40. Olha lá, cuidado. Então, você tem que ver o pulso e medir a pressão do doente. Número 2, ácido valproico, que é um anticonvulsivante, chama Depakene. Ele é usado para enxaqueca, também é bom. As mulheres detestam e eu não gosto de usar para mulher porque ganha peso e elas engordam e ficam com muita raiva de mim. Então, usar ácido valproico para mulher, eu tenho que ter cuidado. Só se for uma mulher magrinha, bem magrinha, né, Valesca? Aí a gente pode dar um depacote para ela tomar. O terceiro é o que as mulheres adoram, que chama topiramato. É um anticonvulsivante que perde o apetite. Aí a mulherada adora. Então, esse remédio é um profilático. É um remédio que você pode tomar com ou sem dor, porque tranquilamente ele pode, na verdade, melhorar as crises de enxaqueca. Qual é a única contraindicação do topiramato? Não vou falar com o Paulo não, que eu estou bombardeando ele demais. Rômulo,
Topiramato é um inibidor da anidrase carbônica. Já ouviu falar em anidrase carbônica? Uma enzima no rim, anidrase carbônica. Hã? Não, acetazolamida é diamox, mas ele age na anidrase carbônica, você está certo. Exato. Agora, o topiramato, ele inibe a anidrase carbônica, ele precipita o quê? E você tem que perguntar o que para o doente, que se esse doente tiver, não pode usar o topiramato. Se ele é um inibidor da anidrase carbônica, ele precipita o quê? Você lembra, Stephanie? Renata, ninguém lembra? Hã? Não. Cálculo renal. O doente que toma ou vai tomar topiramato vai inibir a anidrase carbônica, vai precipitar o aparecimento de cálculo. Então, se você pensar em usar topiramato, você tem que perguntar à mulher ou ao homem se ele já teve ou tem cálculo. E, doutor, já foi operado de 5 pedras no rim. Você vai ser preso se você usar topiramato para esse doente. Então, repetindo, topiramato, a única contraindicação é precipitação de cálculo renal. Vai cair na prova de março. Por quê? O topiramato, ele inibe uma enzima chamada anidrase carbônica. Quando fizerem a prova, vocês vão lembrar de mim. Então, as mulheres gostam, é um profilático, você usa 25 miligramas, pode chegar até 50 de 12 em 12 horas. As mulheres gostam porque ele perde o apetite. Então, elas tomam o remédio, ficam felizes, sem dor de cabeça e ainda perde o apetite da mulher. Então, e magra. Então, esse é um remédio que a mulherada gosta. Se elas não tiverem cálculo, é um bom negócio. Problemas. Além da anidrase, às vezes, em algumas pessoas, dá uma certa confusão. A pessoa fica meio confusa, não consegue pensar direito, fica meio abobada, aí nós temos que tirar o remédio. Então, confusão mental, muito raro, mas pode acontecer. E, principalmente, precipitação de cálculo renal. Os antidepressivos, alguns antidepressivos podem melhorar a enxaqueca. Por exemplo, a mitriptilina. Alguém já ouviu falar isso? Nesse remédio? A mitriptilina, que é o triptanol, que é o amitril, são remédios que melhoram a enxaqueca. Tem um efeito colateral também que a mulherada detesta. Aumenta o apetite e também engorda. Então, você tem que conhecer a farmacologia. Você passar um triptanol para uma donzela, pode ser que ela não vai te procurar mais. Mas pode ser que não tenha esse efeito colateral. Dá um pouco de sono, aí você pode usar à noite, na hora de dormir. Os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina e a nortriptilina também pode ser usado. O último é lamotrigina, que é o Lamitor, também é um anticonvulsivante que também melhora a enxaqueca. Não é um remédio barato, então não é um remédio para estar na bolsa da gente ou a gente prescrevendo no posto de saúde que ninguém vai poder comprar. Mas é um remédio que quem tiver enxaqueca é uma boa opção. O último, que é o cluster, que é aquela dor terrível, tem aqui um pacote que vocês não vão precisar tratar mesmo, vão chamar o neurologista. A enxaqueca na criança, ela tem uma característica diferente. Às vezes a criança não reclama tanto de dor de cabeça, mas reclama de tonteira. Às vezes tem aquelas crianças que dizem, mamãe, eu estou meio tonta, e não despreza, e ela não consegue dizer dor de cabeça. Então, tonteira na criança pode ser um indício de que ela tenha enxaqueca. Também tem as enxaquecas clássicas na criança, de dor de cabeça, vomitar, não é tão comum. O sintoma mais comum na criança é tonteira. E as enxaquecas atípicas, às vezes a criança está com um pouco de dor de cabeça de um lado, mas o principal, história genética. Enxaqueca é uma doença familiar. A mãe tem, a irmã tem, a avó já teve. Então, é uma doença chata porque ela é familiar. Então, se a mãe teve enxaqueca ou tem, os filhos têm grande chance de ter enxaqueca. Aí eu andei rápido aqui, porque a Amanda um dia mandou
um negócio do Revalida, que aí eu aproveitei, vou tentar ser o mais rápido, porque já está todo mundo cansado. Uma coisa que a pessoa teve um desmaio. É comum a pessoa chegar num pronto-socorro, chegar num ambulatório e falar, eu desmaiei. Pô, mas desmaiou como? Eu desmaiei, estava aqui andando, não sei o quê, de repente eu, bum! Ou senti que é desmaiar. Então você tem que ter essas nomenclaturas. O que é o desmaio? O desmaio pode ser uma lipotímia. Lipotímia é a sensação de que você vai desmaiar, mas não desmaiou. Você ficou meio tonto, meio grogue, achando que ia desmaiar, deitou, baixou a cabeça e não desmaiou. Isso não é síncope, isso é lipotímia. Número 2 é uma síncope. Foi o Ronaldinho, foi aquelas questões que eu falei com vocês, da pessoa que perdeu a consciência e caiu. Mas a volta é uma volta normal e rápida. O fluxo sanguíneo cerebral, ele tem uma automaticidade de voltar rapidamente. Então, se a pessoa está e desmaiou, no mesmo instante ele já levantou. É diferente de uma convulsão. A convulsão não dá sinal. Olha a amnese. O cara foi lá no teu consultório, lá no ambulatório, e disse para você assim, poxa, eu estava me sentindo mal, está muito quente, comecei a suar, e achei que eu ia vomitar, não sabia se eu ia evacuar ou vomitar, estava me sentindo tão mal, e fui no banheiro. Quando chegou no meio do caminho, eu caí. E aí? Caí, me seguraram e botaram eu sentado. Voltei logo. Alguns malucos acham que ele teve uma convulsão. Ele não teve a convulsão. Então, o que vocês precisam ter, essa prática, é de você avaliar se aquilo era uma convulsão ou se aquilo era uma síncope. Ou se ficou no meio do caminho, se era uma síncope convulsiva. Eu já tive doente que eu fiquei em dúvida. Não sou o melhor do mundo. Será que foi uma convulsão? Ou será que foi uma síncope? Então, a anamnese é importante. Eu, 90% ou mais, faço diagnóstico na história clínica. Então, tem gente que não faz e pede ressonância, pede eletro, pede tomografia, pede a opção de besteira, que esse doente não tem que pedir nada. Tem que só definir se ele teve uma síncope ou não. Se ele teve uma síncope, tem que pedir uns exames para excluir se você ficou na dúvida que era um mal-estar definido. Então, você vai adiante, você caracteriza-se uma lipotímia que não é uma perda do tônus, palidez, sem perda da consciência. Isso é importante. Lipotímia, o cara não perde a consciência. A síncope é perda do tônus, o cara, pum, caiu, palidez cutânea, perda transitória da consciência. E lá, aquela síncope convulsiva com abalos. Se ele cai e começa a ter uns abalos, aquilo confunde você se ele teve uma crise convulsiva ou se ele caiu pela síncope. Você não é o melhor do mundo. Você está em dúvida. E a dúvida é real. Você passou a bola para um neurologista tirar essa dúvida. Agora, se o cara diz para você que ele está, o moleque está com cólica, ou que ele está com dor de barriga, ele foi no banheiro e no meio do caminho caiu, porra, é muito azar dele ter tido uma convulsão com dor de barriga. Não é, Tata? Então, é mais comum que tenha tido uma síncope do que ter tido uma crise convulsiva. A convulsão é uma perda da consciência súbita. Outra coisa que difere da síncope, a síncope dá uma palidez. Por quê? A Luana falou, falta do fluxo cerebral. Se ele não tem sangue dentro da cabeça, o cérebro dele está branco, igual aquele papel que está aí na prancheta de vocês. O cérebro está branco, mas é branco sem sangue. E o sangue não entrando no cérebro não leva oxigênio. Então, isso é uma diferença de uma síncope para uma convulsão. Porque a convulsão é o contrário. Convulsão, o cara fica roxo, fica vermelho. Não faltou oxigênio, ele teve disritmia cerebral. É outra coisa, completamente... Olha a diferença. Por que eu estou batendo nisso? Porque tem muita gente que tem síncope, que desmaia, que toma anticonvulsivante. E nego diz que o cara é epilético ou tem disritmia cerebral. E ele não tem. O cara toma Gardenal há 5 anos e continua desmaiando. E o pior,
escrito na testa dele que ele é epilético. Ok? Uma opção de doente me procura no consultório tomando anticonvulsivante com a bolsa de exame, e aí o doutor Gerson manda ele parar o anticonvulsivante. A pessoa olha para você assim e acha que você é um astronauta, né? Pô, esse cara é um maluco, vai mandar eu tirar o anticonvulsivante? Vou, porque o seu problema não é cerebral. Eu vou investigar por que ele desmaia. As causas, aí, Amanda, é aquilo que a gente falou. Quais são as causas das síncopes? Olha lá. Primeira delas, cardiológicas. O idoso estava bem, de repente deu uma andada e caiu, perdeu a consciência, ficou pálido. O que aconteceu com ele? Não sei. De repente. Então você tem que excluir uma causa cardiológica, chama síncope cardiogênica. Qual é essa síndrome? Como é que você faz para chegar lá? Primeira coisa que você vai fazer no doente, um eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma não mostrar nada, você pode pedir para ele, deve, uma coisa chamada Holter. Alguém já ouviu falar em Holter? Holter. O Holter de 24 horas é um eletro em que você bota um aparelhinho no peito do doente e ele fica registrando 24 horas o ritmo cardíaco daquele paciente. Se naquele ritmo, depois que entregar o resultado da fita, tiver um período de bradicardia, você fez o diagnóstico. Ele tinha o quê? Um BRM, um BAV, um bloqueio atrioventricular, e naquele momento ele fez um bloqueio e caiu. Ele é candidato a colocar o quê, Henrique? Esses doentes que tem um BAV e que desmaia frequentemente. Qual? Pode falar alto. O marca-passo. Então, às vezes, o idoso desmaia, você não sabe o motivo, você fez um eletro e naquela hora que você fez o eletro não registrou nada, Henrique. Mas quando você fez o E de 24 horas, que é o Holter, num determinado momento mostrou um bloqueio. Ok? Então, Holter 24 horas é um exame importante como, na verdade, você chegar a uma provável síncope no idoso. Existe hoje uma coisa chamada eventos, que é um aparelho que bota que você pode ficar uma semana. Por quê? Às vezes você bota o Holter 24 horas e só 24 horas não aparece o sintoma. Quando você estica para uma semana, você tem mais chance de aparecer arritmia naquele doente. Então, primeiro é um Holter, que é o mais comum. E quando não melhora, você pede, tiver a condição de botar chama eventos. Outras causas importantes, que são causas farmacológicas. O que é causa farmacológica? O doente, principalmente idoso, parece que só idoso que tem doença, né? Mas pode ser uma pessoa jovem, está deprimida e começou a dar um antidepressivo para aquela doente. 3 meses depois, tomando o antihipertensivo, ela levantou um dia e quando ela levantou, ela sentiu uma certa tonteira e desmaiou. Pálida, voltou rapidamente à consciência e foi levada para o pronto-socorro. Um remédio ou vários remédios podem fazer uma coisa chamada hipotensão postural ou hipotensão ortostática. Os antidepressivos têm bastante. Então, se você usar um antihipertensivo, tomar cuidado, porque o doente pode fazer uma coisa chamada hipotensão ortostática. Está sentado, 12/8, botou ele para andar, a pressão caiu para 9 e ele desmaiou. Aquilo ali é uma complicação da farmacologia que você instituiu no doente. Então não adianta, toma cuidado, porque eu já vi muitos doentes hipertensos tomando antihipertensivo e o cara desmaia. Então você tem que otimizar os remédios da pressão ou você tem que ver algum remédio que possa vir a dar hipotensão. Os antidepressivos são perigosos para dar hipotensão postural. Terceiro, é você ver as causas metabólicas. O cara desmaiou, ele pode ser um diabético, e de repente um dia fez uma hipoglicemia e caiu. Então você tem que estar atento
dosagens metabólicas desse doente. Os outros são doenças psiquiátricas, também o doente psiquiátrico pode cair e desmaiar com frequência, também associada muito ao remédio que ele está tomando, e as causas neurológicas, que seriam hipotensão postural, ou Parkinson, e com um primo dela que chama Scheidegger. Os doentes que têm Parkinson, eles têm muita facilidade de fazer hipotensão postural. O sistema extrapiramidal é um sistema que é um sistema modulador. Então, as pessoas que tremem, a pessoa que tem doença de Parkinson, que às vezes tem que tomar Prolopa e outros remédios, tomar cuidado, porque a queda e o desmaio faz parte da patologia. O diagnóstico, são diagnósticos que eu estou falando, anamnese muito importante, saber como é que ele desmaiou, se ele ficou pálido, como é que foi esse desmaio. Se você está lá no ambulatório e viu um doente que desmaiou, você pode automaticamente medir a pressão dele sentado, pedir ele para andar uns 3 minutos e você depois medir a pressão ou aferir a pressão com ele em pé. Você, no ambulatório, pode fazer o diagnóstico de hipotensão postural. Ninguém tem saco, né? Mas é 3 minutos, mede a pressão da pessoa deitadinha, bota ela deitada, aí bota ele em pé e manda ele andar um pouco no ambulatório, 3 minutos depois, mede a pressão, vê o pulso. Você, às vezes, vai, naquele momento, definir que ele está fazendo uma hipotensão postural. Quando tratar? Aí vai depender de você, vai depender de você ver quais os remédios que ele está tomando, que você vai tirar e quanto que você vai administrar alguma droga que possa normalizar essa pressão. O Holter, já falei, 24 horas, o aparelhinho, ou botar um evento de 1 semana. O eletro, fica na dúvida, às vezes, fazer um eletroencefalograma. Fiquei na dúvida se ele teve convulsão ou não. Pede para ver se o eletro está alterado. É encefalograma. E um exame muito frequente, que vai cair na prova também em março, chama tilt test. O que é tilt test? É um exame para você saber se ele está fazendo hipotensão mesmo. É um exame de teste de inclinação da mesa. Você bota o doente deitado, e aí a própria mesa tem um botão, você aciona. Quem faz isso é a cardiologia, na arritmia. E ela aumenta a mesa e abaixa e bota um isosorbida debaixo da língua para ver se ele faz uma alteração da pressão arterial. Esse exame é comum, e o exame tem aí no nosso meio. Na rede, infelizmente, não tem. Mas é um exame que também ele é precursor de você investigar se o doente está tendo síncopes de repetição. Tilt test, ou teste de inclinação da mesa. Vai cair na prova de março. Imagem, está na dúvida. O cara caiu, desmaiou, eu não sei se era convulsão, o cara está com dor de cabeça. Eu vou pedir uma imagem. Aí você pede uma tomografia, ou pede uma ressonância, aí vai depender da tua anamnese. Mas o mais importante em doente de consultório é Holter, para você ver o ritmo do coração, e tilt test. Tilt test é um exame muito legal e é um exame que dá para fazer com tranquilidade. E você sai de lá com esse diagnóstico ou não de hipotensão postural. O tratamento vai depender da causa base. Se for uma arritmia, você vai tratar a arritmia. O Henrique já falou. Se ele tiver um bloqueio, tem que botar um marca-passo. Se for farmacológico, você vai tirar o antidepressivo, mexer nas medicações para você saber e controlar essa hipotensão postural. Beta-bloqueadores e mineralocorticoides, você pode usar um beta-bloqueadorzinho, tipo propanolol, se ele puder usar, porque o beta-bloqueador não vai mexer com a frequência cardíaca. Ele vai segurar a frequência. Então, ela não vai bradicardizar. Aquela mulher ou aquele homem que tiver uma síndrome vasovagal, quando ele tiver que fazer bradicardia, o beta-bloqueador vai segurar a frequência e não vai deixar a frequência cair. Então, se puder usar naquele momento e que tem indicação, usar um beta-bloqueador não é um mau negócio. Mineralocorticoide também é um remédio que reduz a síndrome vasovagal. É muito caro, chama Florinef.
Aqui no Brasil só tem o Florinef. Lá na Rússia e na Europa, nos Estados Unidos, tem Gutron, que é um outro remédio, e nos Estados Unidos também tem outro remédio que é usado, mas no Brasil só, infelizmente, tem o Florinef, caríssimo. Os anticonvulsivantes, vai depender se o doente teve ou não teve convulsão. Se ele não teve convulsão, por que você vai usar anticonvulsivante? Falei muito, queria ouvir. Se vocês acharem que está todo mundo cansado e quiser ir embora, a gente vai embora também. Não sei se fui muito espaçoso, se eu falei demais, mas se eu queria era passar para vocês os tipos de dor de cabeça, entender a dor de cabeça e principalmente desmaio, que são duas causas frequentes no nosso ambulatório. Eu estava lá no ambulatório e ouvia isso toda semana. Doutor, desmaiei, não sei o quê. Mas como é que é seu desmaio? E a dor de cabeça que a gente tem que ter cuidado, porque 90% é enxaqueca, mas 10% é doença. E às vezes passa por você achando que é enxaqueca e era uma outra doença. Posso ouvir vocês. Se não tiver ninguém, obrigado a todo mundo. Vamos torcer para fevereiro